Bom, vamos agora ao item 19 do material didático, no estudo de História da Igreja. Estamos estudando a Igreja Primitiva, estamos na página 34. As Escrituras usadas pela Igreja Primitiva. Bom, nós vimos no tópico anterior que nós estamos estudando um período próximo do ano 40, 43, 44 da era cristã. Ok? E nesse período ainda não havia nenhuma escritura assim em que algum cristão tenha escrito. Eles usavam só as escrituras do Antigo Testamento, era tudo que eles tinham. E talvez isso influencie para pregar para os gentios, porque os gentios eles tinham uma certa aversão aos judeus, porque eles sabiam que os judeus diziam que os deuses deles não existiam, que eram deuses criados pelos homens. Isso era uma grande ofensa, mas os judeus escaparam, porque o César, quando ele conquistou Jerusalém, quando ele conquistou a Judéia, ele deu um direito especial aos judeus que eles não eram obrigados a reverenciar os deuses romanos. Ele foi avisado que eles não aceitariam de jeito nenhum e teriam uma guerra que não tem fim até eles serem exterminados. E aí o César preferiu dar esse direito a eles. Foi a salvação dos judeus, tá ok? Foi a salvação dos judeus. Bom, então o comentário aí coloca: no dia de Pentecostes e nos anos seguintes, a igreja certamente usava o que os apóstolos ensinavam a partir dos ensinamentos que receberam diretamente de Jesus Cristo. Certamente usavam também a Tanakh, que era a escritura judaica que equivale ao nosso Antigo Testamento. Ou seja, eles tinham o Antigo Testamento já organizado, exatamente igual ao nosso hoje, só que eles chamavam ele de Tanakh. A primeira escritura gerada pela igreja foi a carta de Tiago, escrita no ano 45, ou seja, até essa época, até o ano 44, você não tinha nada, tá bom, de escritura cristã. No ano 45, isso vai ocorrer de 16 anos após o Pentecostes, ou seja, por 16 anos a igreja só tinha o testemunho dos apóstolos e as escrituras do Antigo Testamento. E nesse caso, o testemunho dos apóstolos era muito forte. Alguém tinha que ter colocado isso, vamos dizer, numa escritura bem antes. Não? 16 anos havia se passado e a epístola de Tiago, ela ainda é escrita aos judeus dispersos, aos israelitas, às 12 tribos dispersas, né? Então, assim, a produção literária, né, da igreja poderia ter acontecido antes, né? Tá bom? O comentário prossegue. O termo Tanakh é o acrônimo ou abreviatura dos termos que descrevem as 3 divisões da Bíblia hebraica: Torá, Nevim e Ketuvim. Bom, e coloquei aí abaixo para vocês como conhecimento, né? Como é a divisão na Bíblia hebraica, ok? Vocês em algum momento precisar, é daí que vem o termo Tanakh, tá bom? Então, as escrituras era a Tanakh. Então, o item 20 aí do material didático, eu comento a igreja cristã e a Tanakh. No ano 45 da era cristã, foi escrito o primeiro texto com inspiração divina do Novo Testamento, a Epístola de Tiago. Haviam passado 16 anos da morte de Jesus e até esse momento a igreja utilizava o Antigo Testamento judaico, que era chamado de Tanakh. O desafio de Paulo e de outros sábios cristãos era mostrar como a igreja aparece na Tanakh, que é a Bíblia judaica. Tá bom? Bom, se é verdade que a igreja substitui Israel, você tem que me mostrar, porque isso tem que estar anunciado por Deus. Se isso faz parte do plano de Deus, isso tem que aparecer no Antigo Testamento, profecias falando que a igreja vai substituir Israel, tá bom?
Bom, aí eu coloco alguns exemplos aí do que o apóstolo Paulo poderia utilizar, né? Como nós respondemos hoje se um judeu nos questiona? Me mostra no Antigo Testamento profecias que digam que Israel será substituído, que outro povo ouvirá a Deus enquanto Israel não ouve, tá bom? Ouvir no sentido de atender. Eu comento. O capítulo 65, versículo 1, Isaías descreve de forma breve o encontro entre Deus e os gentios, que são descritos como aqueles que não se identificavam com o nome de Deus e não perguntavam nem o buscavam. É assim que Isaías descreve. Veja, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. A partir do versículo 2, a profecia descreve o porquê da rejeição de Israel e a substituição por esse povo que não se identificava com o nome de Deus, que é a igreja formada dos gentios. A história da moabita Ruth e do judeu Boaz é um símbolo do encontro entre Jesus Cristo e a igreja formada dos gentios. Jesus Cristo simbolizado em Boaz e a igreja simbolizada na gentia Ruth. O livro de Ruth era lido na festa de Pentecostes, que é o momento do nascimento da igreja. Olha, essa aqui era uma decisão dos rabinos, né? Por quê? Porque Pentecostes era chamada a festa dos gentios, ou o tempo determinado dos gentios, que está lá em Levítico 23. Então, como Ruth foi uma gentia, ok? Que alcançou a salvação, que foi resgatada, então eles liam o livro de Ruth no dia de Pentecostes. E o que nós interpretamos, o que a igreja interpreta, que foi o cumprimento dessa simbologia que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Aqui, a igreja, ela é resgatada por Jesus. E lá, Ruth foi resgatada por Boaz. No tempo determinado dos gentios, que era o Pentecostes. O comentário prossegue. Em terceiro lugar, a igreja aparece na revelação das 70 semanas de Daniel. A era da igreja é um intervalo entre a semana 69 e a semana 70ª. Como a igreja primitiva foi formada de judeus, observamos uma perseguição aos judeus do Evangelho, perseguição esta organizada pelos judeus da Tanakh ou judeus da Torá. As duas eras nos ensinam a justiça de Deus, concedendo oportunidade a ambos, ou seja, a era dos judeus, que foi de Abraão até Jesus, deu-nos a oportunidade de salvação. Essa era, tá bom? Que iniciou na morte de Jesus na cruz, ela está dando oportunidade de salvação aos gentios. Então, assim, Deus está agindo com justiça, né? E complementa. Ele concedeu um período aos israelitas e outro período aos gentios. Durante o milênio, judeus e gentios viverão o reino de Deus. Tá ok? Viverão o reino de Deus juntos. A igreja espiritualmente, e Israel ainda nesse corpo, infelizmente ainda podendo morrer, tá ok? Mas eles viverão juntos. Jesus Cristo, ele prometeu aos apóstolos, né? A vós que deixais tudo, me seguis, eu prometo que vocês se assentarão em 12 tronos para reinar sobre as 12 tribos de Israel. Então, durante o milênio, Israel volta a ser o povo de Deus. Mas a igreja que já estará em corpos incorruptíveis, essa igreja, ela reina sobre Israel. Tá bom? Israel só será semelhante à igreja depois do juízo final, que aí todos estarão em corpos incorruptíveis. Tá ok? Bom, no item 21 do nosso material didático, Paulo vai fazer uma segunda visita a Jerusalém. Ele fez a primeira visita logo 3 anos depois que ele se converteu, ok?
E essa segunda visita é exatamente pela fome que estava se cumprindo, segundo a profecia de Ágabo, ok? Eu comento aí, olha. Essa segunda visita ocorreu para ajudar os irmãos que sofriam devido à grande fome do ano 46 da era cristã, que havia sido profetizada por Ágabo. Né? Falamos nesse ponto lá em Atos 11, 28. Paulo e Barnabé receberam a missão de levar ajuda aos irmãos. O comentário diz, o versículo diz, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Nesta viagem, Paulo teve conflito com os judeus que desejavam manter os ritos judaicos. Inclusive, repreendeu Pedro por se afastar dos gentios após a chegada de João e Tiago. Né? Bom, uma das possibilidades desse encontro ter ocorrido foi exatamente nesse momento em que Paulo vai a Jerusalém e acaba passando por Antioquia, onde teria ocorrido esse conflito entre eles, tá ok?